Vamos agora dar continuidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no livro de Lucas, no livro de Marcos, capítulo 21, capítulo 4, versículo 21, diz assim: Dizia-lhes, ainda traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo da cama, ou debaixo da cama não é para ser postas nas candeias, nas candeiros. Candeiros é lamparina acesa, né? E continua Jesus dizendo no versículo 22: Porventura nada há oculto que não deve ser descoberto, nada secreto que não deve ser publicado. E no versículo 23, Jesus disse assim: Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. E no capítulo 4, no versículo 24, ele diz assim: Se ele prosseguiu, entendei o que ouves. Com a mídia com que medirtes, vós medirão, vós ainda se vós acrescentar. E no capítulo 4 do versículo 25 diz assim: Pois o que tem de ser dado ao que não tem, se escolha tirar até o que tem. E no capítulo 4 do versículo 26 diz assim: Dizia também o rei de Deus é como um homem que lança a semente à terra. E no versículo 27, Jesus fala assim: Dorme e levanta-se de noite, e de dia a semente brota e cresce sem ele perceber. E no capítulo 28 diz assim: Pois a terra por si mesma produz primeiro planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quer dizer, dá bastante fruto, né? Isso é o trabalho de Deus para a humanidade, né? Tudo que planta multiplica muitas vezes. E no versículo 29 está escrito assim: Quando o fruto amadurece, ele metalhas e foice, porque é chegado a colheita. Eles cortam o trigo, né, o arroz, e traz para tirar, para dar alimento para a população, para o povo, né? E no capítulo 4, no versículo 30, diz assim: Dizia ele quem compreende o reino de Deus, ou como que a parábola o representamos. Jesus está dizendo que
em parábola que representa o reino de Deus para que o povo entenda. E no versículo 31 diz assim: é como o grão da mostarda, que quando é semente é menor de todas as sementes, mas depois da semente semeado cresce, torna-se maior que todos os hortaliças, e estende de tal modo ao seu ramo que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Fica grande, né? A palavra de Deus é assim também. Ela é pequena para você, mas ela vai ficando grande, 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 e você tem a palavra e teu espírito fortalece e tua alma fica mais grande, mais querida no seu próprio ser mesmo, por causa da santa palavra que ela cresce. E no versículo 33, Jesus diz assim: irá por no meio de numerosas parábolas, disse gêneros, que ele lhe anuncia a palavra conforme era capazes de compreender. Então tem gente que não compreende a palavra, mas vai compreendendo aos poucos, né? E no capítulo 4, no versículo 35, diz assim: e não lhe falará, não te falava e não ser em parábola, e só porém explicava todos os seus discípulos. E ele estava explicando para os discípulos, né? E no versículo 35 ele diz assim: e à tarde aquele dia disse-lhe, passamos para outro lado. Quer dizer, eles foram para outro lado da Galileia, né? E no capítulo 4, do versículo 36, diz assim, Senhor Jesus: deixando o povo, levaram contigo no barco, e assim ele estava outro embarcado e escutado, quer dizer, eles iam caminhando, né? E no versículo 35 diz assim: nisto seguiu um grande tormenta, e lançava as ondas dentro do barco, de modo que ele já se enchia d'água. Quer dizer, deu um tormento no mar, né? E estava enchendo d'água. E Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro, e eles acordaram e disseram-lhe: mestre, não te importa que permanecemos? Aí Jesus fala assim: e ele desperta, representou o vento, disse ao mar: silêncio, cala-te. E o seu vento seguiu-se grande bonança, quer dizer, calmou e ficou quieto o mar, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é assim. E ele disse assim no versículo 40, disse-lhe: como sois medroso, ainda não tem fé. Jesus falou para eles, tinha que ter fé, porque ele estava lá, né? Não compreendia que ele era o próprio Deus, ele era o Senhor. Foi ele que fez as águas, foi ele que fez o mar, ele fez tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo te ama, ama todos vocês, todos aqueles que estão acompanhando a Santa Palavra. Jesus ama todos. Amém.